Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Daiane, estou aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. O assunto que eu vou falar hoje, né, é um assunto assim bem comum que eu sempre ando falando, né? E agora cheguei à conclusão. As igrejas evangélicas, né, falam que a meretriz é a igreja católica, por causa das suas imagens, das suas adorações, certo? E a igreja católica fala que a igreja está errada, porque não é errado adorar que não é errado o que eles estão fazendo, porque aquilo que eles estão fazendo não é adoração, né? Então ambas as partes, né, cometem erros. Por quê? A católica, por fechar os olhos, né, e não saber assim e ver, poxa, como que a questão sobre a diferença do pecado, né? Porque ela olha para a imagem, se ajoelha para ela, acha que ela leu lá nos querubins, né? Que Deus fala, né? Na palavra dele. E elas falam assim, não, então é certo fazer. É certo fazer imagem. Elas vão e fazem. Né, a evangélica começa a criticar a ela. Aí eu vou ler uma passagem aqui, em Atos 8:30. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Né? Então Felipe, né, falou para um rapaz que estava lendo lá no livro de Isaías, e ele viu e falou assim: você está entendendo o que você está lendo? Né? E ele disse: como podereis entender se ninguém não me ensina? Né? E rogou, né, e pediu a Felipe, né, que subisse e com ele se assentasse, né? Então, tipo assim, pediu, né, por favor, te imploro, me ajuda a entender essas palavras. Então, as imagens, né, as pessoas que adoram a imagem, que são a católica, será que tem alguém falando, gente? Será que as pessoas que os evangélicos falam para as pessoas que vão para lá que é errado adorar a imagem? Será que eles estão ensinando para eles que é errado? Porque eu vejo, gente, várias pessoas indo, né, pessoas católicas que adoram a imagem, indo para igreja evangélicas e não se arrepende de não adorar a imagem porque ninguém ensina, ninguém explica. E aí como é que vai ficar? Porque a partir do momento que a pessoa tem entendimento, que a pessoa sabe, né, aí ela com Deus, né, a sua parte você já fez, mas eles não estão fazendo a parte deles, né? As pessoas que se dizem como é que pode dizer, evangélicas, né? As evangélicas não estão ensinando, explicando para as católicas, né, o erro, onde elas estão errando. Então como que elas vão entender se não tem quem explique para elas? Fazer como Felipe perguntou para o eunuco, né? Falou assim: entendes tu que lê? Ele falou: como podeis entender se ninguém não me explica? E o eunuco, né, falou, pediu, rogou para Felipe para ensinar para ele. Poxa, me ensina que eu não estou entendendo essas palavras. Então, será que as pessoas que adoram imagens, né, sabem, né, que isso está errado? Porque assim, a gente está aqui falando que é errado, né, falando, as pessoas evangélicas, não, de jeito nenhum, eles não explicam, não ensinam de jeito nenhum, né? Então, parece que assim, tem como inimigo, né? Não pode ter como inimigo, tem que falar, porque se a pessoa sabe, né, porque cada um é feito para fazer um tipo de coisa, né? Então, assim, é vários erros, gente, né? Porque assim, eu li aqui a questão sobre o que eles dizem assim: não é errado adorar a imagem, porque Deus pediu, né, quando Salomão terminou de fazer o templo, para fazer 2 querubins, 2 anjos lá e tudo, 2 imagens. Então não é errado. Aí os católicos falaram assim: cadê a abominação? Não tem, né? E colocaram o Êxodo 20, né? Porque o Êxodo 20 fala: não terás para ti imagem de escultura, porque o Senhor Deus traz abominação a você, a seu filho, a seu neto e seu bisneto. E ainda vai para o inferno ainda, né? Então elas têm que ter essa noção. Só que Deus
Ele é Deus, né? Ninguém pode questionar Deus. Aí você fala, nossa, como é que você explica essa situação? É bem simples, gente. Deus, ele pediu, né? Pediu para que fizesse 2 querubins. E na Bíblia, Deus, ele fala que não é para fazer imagem para vocês. Ó, não fazer imagens para ti, né? Então quer dizer que Deus não pode nem colocar uma formiguinha, né, numa árvore que as pessoas já querem fazer abominações, transformar abominações. Deus, ele é Deus, né? Quer dizer que aí usa também, entendeu? Então, Deus aqui na Bíblia, Deus não pede para ninguém fazer imagem de escultura e nem adorar, nem se ajoelhar. E outra questão, né? Ninguém naquela época foram se ajoelhar para os querubins, não. Ninguém tiveram fazer pedidos ou rogar para os querubins. Ô, querubins, me ajuda, sei o que, protege meu filho, isso, aquilo lá. Ninguém não fazia terço, como fazem com Maria, nem nada, entendeu? Então existe uma diferença muito grande, né? Que fazem eles ficarem cegos. E com isso cometeu o erro, né? O pecado para Deus. E daí acaba indo para o inferno e como é que fica? Não tem mais jeito. Então, como eu disse, né? As igrejas evangélicas não estão pregando, não estão falando para as pessoas que é errado. Como que elas vão entender o erro delas? A gente tem que explicar, tem que falar. Ó, porque aqui diz: e correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, né? E disse: entendes tu o que lês? Fez uma pergunta. E disse: como eu poderei entender se ninguém não me explica, nem ensina, né? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse, né? Então você vê, gente, que Felipe, né, perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Como que eu vou poder entender se não tem ninguém aqui que me explique? Por favor, me ensina aqui, me explica, que eu não estou entendendo. E as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, né, as igrejas evangélicas não ensinam para as católicas que são errado. Apenas falam: vocês são a meretriz, vocês são as prostitutas, né? Porque Deus fala assim, vamos supor, a prostituta, ela faz tudo por dinheiro. Ela sai com vários homens, trai o marido, né? Então torna-se prostituta, meretriz. E para Deus, a igreja que sai com outro Deus, né, que não seja ele, ou seja, que adora, que se ajoelha para outro Deus, né, que trai Deus, os mandamentos dele, que ele pede que não faça, né, e ela vai e faz o que Deus pede para não fazer, ou seja, desobedece a Deus, né, e com isso Deus manda um grande castigo na vida da pessoa, para ver sofrimento, porque a pessoa fez uma coisa que Deus não gostou, e Deus quer que a pessoa se ajeite do jeito dele, entendeu? E não do jeito que a pessoa quer ser. Então, veja bem, Deus, ele pediu, né, para fazer 2 querubins, mas ninguém se ajoelhou, ninguém fez pedido para nada, né? Ninguém ia lá acendia as velhinhas, não, Deus só fazer, ó, 2 querubins, tá. E na Bíblia fala: não fazeis imagens de escultura para ti, né? Porque eu sou o seu teu Deus, que vingo a maldade dos pais, que adoram imagens, nos filhos, nos netos e no bisneto, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então ele está deixando claro, aquele que se ajoelha para uma imagem, né, está odiando ele, né? Então você vê que a meretriz sai com vários homens, né, como eu estava falando. E quando na igreja faz uma coisa que Deus não quer, né, que Deus não falou nada e ela vai falar, né? Então ali aquela igreja está se tornando a meretriz, né? Então vamos supor, a igreja católica, a adorar imagens, né, a fazer uma abominação que para Deus é muito grande, ela se torna uma prostituta, né? Para Deus se torna uma meretriz, né? Então se torna-se uma igreja traidora. A evangélica, né? Aí você fala: mas não tem sentido nenhum, eu vou para o inferno porque as duas estão erradas. Não, você tem que ir pela a palavra de Deus e sair buscando para ver se encontra alguma. Mas eu tenho que andar quantos quilômetros? Quer dizer que para a festa você vai sei quantos quilômetros, para viajar, para se divertir, para ver famílias, você viaja quilômetros e quilômetros. Agora para Deus você não quer sair para lugar nenhum? Então você vê assim que Deus, né, as pessoas,
retornando aqui, antes que eu me perca, a evangélica, ela tá pregando outro Deus, o dinheiro, né, a prosperidade, só isso. Não tô dizendo para você aqui que você tem que permanecer no buraco, na vida ruim, não. Você tem que deixar Deus fazer do jeito dele, né, na hora que ele quiser, do jeito que ele quer. Não tem que você... a igreja evangélica, né, ela ensina as pessoas a provocar Deus, a cobrar a Deus, ensinando a ser filhos rebeldes, né, a querer gritar com Deus. Nós somos filhos de Deus. Aí nós vamos chegar e falar: Deus, me dá, sei o quê, me dá dinheiro, me dá isso. E aí Deus, ele tem o poder de lançar a pessoa lá embaixo, no fogo, né, onde tudo é escuro, onde queima e o bicho nunca morre, né? Então, a igreja evangélica também está sendo uma prostituta para Deus. A maioria das igrejas, né? Não falo todas, que eu creio que existe alguma, né, ainda no mundo que faz a palavra de Deus certinho, né? Então, assim, para terminar esse vídeo, eu queria agradecer a oportunidade, né, a Deus em primeiro lugar, e a vocês aqui por estar ouvindo, porque Deus fala: aquele que ouve, né, bendito é aquele que ouve as minhas palavras, né? Então, ao você ouvir a palavra de Deus, você está se santificando, né? E isso é muito bom. Então vamos ouvir, vamos colocar em prática, né? Porque recebemos críticas 24 horas e tal, mas é a palavra de Deus, né? Se Deus me escolheu para pregar a palavra de Deus, eu vou pregar, eu vou falar. Por mais que me chamem de louca, de retardada, de demoniada, né? Porque Jesus também passou por isso. Aí você fala: nossa, você está se comparando a Jesus? Mas Deus, ele mesmo fala, Jesus, ele fala, né? Paulo falou: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então por que Jesus pede pra gente imitar ele, então? Né? Então você vê assim que as igrejas, a maioria delas estão virando meretrizes, né? Uma avisa pra outra, a outra comete erros. Se você sabe, não custa nada você chegar para uma pessoa e falar. Tem pessoas que acham ruim, né, que a pessoa faz uma pergunta para ver o ponto de vista dela, se estressa, mas isso é normal, né? Deus, ele sabe todas as coisas, todos os corações. Tem pessoas que não são humildes, né, de escutar a palavra de Deus, de tentar entender, porque hoje existem muitos falsos profetas, né? Então eu dei essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar em Deus a salvação. Amém? Graças a Deus.